Sejam muito bem-vindos de volta. Estamos na terceira parte do nosso programa de hoje. A minha última convidada chama-se Josiane Furtado. Ela é engenheira e coordenadora da área de sustentabilidade da Juventude Unida dos Países de Língua Portuguesa. Ela está connosco para apresentar o projeto chamado Alterações Climáticas e a Alimentação nos Países da CPLP. Olá, Josiane. Olá, bom dia. Bom Primeiramente, dia. muito obrigada pelo espaço e por receber a GPLP aqui. Bom dia, boa tarde. Muito obrigado por teres vindo também. É um gosto para nós receber-te aqui. Josiane, se calhar começamos por explicar às pessoas lá em casa de que é que estamos a falar quando falamos da JPLP. JPLP é um movimento de Juventude Unida dos Países de Língua Portuguesa, como o nome já diz, e somos um grupo de jovens dos países da língua portuguesa, de todos os países da língua portuguesa, e associamos a JPLP a Galiza, que não faz parte da comunidade em si, mas é onde nasceu o português. Então somos um movimento fundado por jovens, que trabalha para jovens, com o objetivo de unir a juventude dos países da língua portuguesa, estabelecer intercâmbios culturais, debater assuntos que achamos que sejam importantes ser debatidos e fazer uma mudança na sociedade com o nosso trabalho. E como e quando é que te juntas a este movimento? Juntei-me na JPLP em 2020, numa mudança de Portugal para Cabo Verde, associei-me a eles e desde então já fiz parte de projetos como falar da política em Cabo Verde, das eleições presidenciais, das legislativas, e agora sou coordenadora do Departamento de Sustentabilidade, na qual coordeno projetos ligados à alteração climática, alimentação, à natureza e entre outros trabalhos. E em termos práticos, como é que funciona a área que tu coordenas? A JPLP é um movimento que funciona muito no digital, por estarmos distribuídos em vários países diferentes, então trabalhamos muito no digital. No Departamento de Sustentabilidade, um dos nossos objetivos com esse departamento é, primeiramente, informar as pessoas da problemática das alterações climáticas, porque é necessário termos a consciência do problema, que é para podermos agir na resolução desse problema. Então, o departamento, a partir das nossas redes sociais, aproveitamos para falar da alteração climática, da alimentação, que é o nosso projeto que estamos a desenvolver atualmente, o que são alterações climáticas, como é que funciona, porque existe alteração climática, os gases de efeito de estufa, ou seja, explicar à população, os nossos seguidores, os nossos jovens, que essa problemática existe e que podemos solucionar a partir das nossas atitudes, dos nossos comportamentos diários. E como é que essa ação de sensibilização é feita? A ação de sensibilização é através de informações, porque não podemos mudar algo se não sabermos o tipo de que é que se passa. Então, como já tinha dito, o nosso principal objetivo é informar a nossa comunidade jovem da problemática das alterações climáticas, que é uma das maiores problemáticas atualmente e que afeta diariamente o nosso dia-a-dia. E é tornar as pessoas conscientes que as nossas atitudes, os nossos comportamentos influenciam diretamente, positivamente e negativamente no meio ambiente. Porque a partir do momento que temos a consciência de que, ao deixar uma luz acesa, ao deixar a torneira de água aberta, não fazer a reciclagem e separação dos lixos, contribui negativamente para o meio ambiente, é ali que temos aquela chavinha de não, preciso mudar os meus comportamentos, preciso tornar uma pessoa mais sustentável, de forma a contribuir com que as alterações climáticas não se intensifiquem cada vez mais. A questão climática, as alterações climáticas e a sustentabilidade ambiental tem-se tornado, aliás, cada vez mais um tema proeminente na nossa sociedade e é um tema cada vez mais debatido entre os mais jovens e tu és a prova disso. Eu ia te perguntar quando é que tu ganhaste noção ou consciência de que este tema era um tema que merecia a tua atenção, enquanto jovem? Sim, o engraçado é que eu nunca fui uma jovem muito ligada ao meio ambiente, muito preocupada com a causa ambiental, pelo contrário, não me interessava muito. Mas eu formei-me em Engenharia de Energias Renováveis, então a partir do momento que vais crescendo, ganhando maturidade, tendo conhecimento das coisas, vais-te importando por causas que são necessárias. E ver que a problemática da alteração climática e da alimentação não é assim tanto falada, foi ali uma chave para, não, vamos falar desse assunto, vamos tentar entender melhor como funciona também nós mesmos e passar também para o pessoal também que também não sabe dessa problemática. E
o interesse surgiu mesmo ali da falta de informações, muito, e da falta de debate que existe em torno dessa temática, como é que a alteração climática afeta a nossa alimentação, porque falamos muito da alteração climática como afetar a temperatura, aumento do nível do mar, o clima está diferente, o verão é mais intenso, o inverno é mais rigoroso e acabamos por esquecer que a alteração climática também afeta a nossa alimentação, que é um fator muito importante, porque o aumento das alterações climáticas é automaticamente a diminuição da camada, do efeito da camada de ozono, que protege a Terra, e vai acabando por influenciar nas colheitas. Vai diminuir drasticamente as colheitas. O arroz, a batata, a soja, o milho, que é a base da nossa alimentação, são colheitas bastante sensíveis às temperaturas elevadas. Então, isso vai reduzir a colheita e vai impactar diretamente a nossa segurança alimentar. E então, é uma temática que chamou-nos a atenção pela importância e pela urgência que é preciso falar sobre isso. Foi ideia tua abordar este tópico junto do movimento? A ideia foi da Beatriz, de uma outra membro da GPLP, na qual já esteve aqui nos Bem-vindos a falar também do GPLP. Ela teve a ideia de não porque juntar eu, da parte das energias renováveis do ambiente, e a prima dela, que é a Emília Carvalho, uma nutricionista, para falarmos alguma coisa que tem a ver com ambiente e alimentação. E aí surgiu o tema, alterações climáticas e alimentação. A Emília é nutricionista em Cabo Verde e ela é parceira do nosso projeto. Tu há bocado descreveste mais ou menos a forma como a alteração climática pode influenciar a nossa alimentação, não é? Estamos a falar de um impacto muito... Quão grande é esse impacto na produção alimentar e na agricultura? Porque, pelo que eu percebi, tem muito a ver com esta parte da agricultura, não é? Na colheita e na plantação e na colheita dos produtos, dos bens alimentares. Sim, a alteração climática na alimentação afeta tanto a agricultura, afeta a pecuária e afeta também a pesca. Na agricultura, como já tinha dito, afeta o rendimento das colheitas, vai diminuir drasticamente as colheitas. Por exemplo, a diminuição da camada de ozono é 25%, vai diminuir 20% da colheita de soja, que é muito usada na nossa alimentação diária em alguns países. Então, já na pesca, sabemos que com o aumento da temperatura as águas do mar vão acabar por ficar mais quentes e o nível de oxigênio em águas quentes é menor que em águas frias. Sabendo que o nosso oceano tem mais água quente do que água fria, menos oxigênio, vamos acabar por ter menos peixes, ou seja, vai acabar por diminuir a nossa diversidade, a nossa variabilidade de alimentos que vêm do mar. A nível da pecuária, a pecuária, para além de gastar muita água, muito terreno, que afeta também e contribui para a alteração climática, vai também ter menos solo fértil para a pastagem dos gados, vai também ter menos água para alimentar todo o setor que precisa, vai também ter menos produção, porque vamos ter menos gados, vamos ter menos pastagens, e vai acabar por diminuir a produção da carne e todo esse impacto impacta a estabilidade, impacta o consumo, impacta a disponibilidade dos alimentos no mercado, que vai acabar por atingir a nossa segurança alimentar. E sem falar no aumento do nível dos preços dos alimentos, que principalmente os países com uma renda mais baixa vão ser os mais afetados por causa dessa problemática. E a alteração climática afeta diretamente todas as áreas da alimentação, na qual vêm alimentos que nós consumimos todos os dias na nossa mesa. E tipo, eu ouvia-te falar, e obviamente que os países mais pobres ou mais em desenvolvimento serão os mais afetados, ou seja, as pessoas mais pobres serão intrinsecamente mais afetadas por isto, né? Eu ia te perguntar que tipo de ações é que têm sido feitas, ações de sensibilização. Eu sei que há bocado já falaste da questão da informação, do informar. Sim. Além desta parte, não é, do informar, que tipo de ações têm feito? Está a aparecer agora uma foto nossa. Sim. Foi uma ação que fizemos em Cabo Verde com alunos da Escola de Lavador na cidade da Praia, do 5º ano,
em que teve presente a Emília Carvalho, parceiro do projeto, e o Emília, agricultor. A atividade consistiu em ter uma tarde com crianças, fizeram atividades de pintura, desenho, foi-lhe passadas as informações relativamente às alterações climáticas, como é que afeta o nosso meio ambiente, porque é uma temática que já tinham sido abordada durante as aulas, mas foi uma tarde mais didática, mais interessante para as crianças ser mais engraçada, para além de divertirem e aprenderem também ao mesmo tempo. E o propósito do projeto é mesmo isso, é consciencializar. E, como se diz o ditado, é de pequeno que se torce pepino, porque é muito complicado nós, como os adultos, vermos mudar hábitos que já nascemos, já crescemos com eles, já estão enraizados e hábitos nada sustentáveis. Então, consciencializar as crianças de que têm uma responsabilidade a nível ambiental das suas escolhas, dos seus comportamentos, dos produtos que consomem, é uma iniciativa que a JPLP achou bastante interessante começar pelas crianças e foi uma tarde bastante interessante e muito produtiva para elas. No final levaram uma muda de flores, de girassol, que levaram para casa, eles mesmos fizeram essa muda, então por isso a logo a imagem do girassol nas nossas t-shirts, e foi um evento muito impactante. Há bocado falavas da questão desta questão da resistência que é possível encontrar nas pessoas mais velhas, tendo em conta já longos anos de habituação a viver de uma determinada forma relacionado com esta prática, seja alimentar, seja a forma como o olhar que tem sobre a questão do ambiente. Eu ia-te perguntar de que forma é que tu sentes as pessoas, se de facto se essa resistência é transversal a todos, ou se há alguns setores da sociedade em que há uma maior abertura para ouvir e para mudar. Ou se a esperança reside apenas nas crianças, nos mais novos. É depositada muita esperança nas crianças. Como diz outro ditado, a criança é o futuro da manhã. Então, porque é mais fácil, como já tinha dito, mudarmos a mentalidade das crianças. E elas é que vão vir passar por impactos mais negativos em relação à alteração climática. Então, convém não começar por ali, mas ter uma presença bastante forte em educação ambiental nas crianças. Mas também nós, adultos, não significa que nós estamos absentes dessa parte. Mas o grande problema é mesmo esse, é consciencializar. Temos de ter essa consciência, temos de conhecer a temática para saber. E quanto a essa resistência, não acredito que seja uma resistência, mas se calhar uma certa dificuldade em mudar hábitos que estivemos a dizer que já estão enraizados no nosso dia a dia, como por exemplo deixar a torneira aberta quando estamos a lavar a mão. E por mais incrível que pareça, é um hábito muito normal entre as pessoas. E são pequenos hábitos que vai aumentando o efeito da alteração climática no nosso meio ambiente, e são pequenos hábitos que vai fazer com que esses impactos diminuem diariamente. Pegando um pouco nesta deixa dos hábitos que há, um bocado neste exemplo da torneira a escorrer do qual falavas há bocado, que outros hábitos que outros hábitos é que achas que as pessoas poderiam mudar? Assim, que hábitos é que já existem, que já estão normalizados no nosso dia-a-dia, mas que uma mudança desses hábitos poderia fazer diferença? Levando para a área da alimentação, temos bastante desperdício. E o desperdício alimentar gera cerca de 10 a 20% de gases de efeito de estufa. Ou seja, 10% daquilo que produzimos, não consumimos. Corresponde a quase 1,3 bilhões de toneladas de alimentos que vão para o lixo sem ir para a nossa mesa. E para produzir esses alimentos gastamos água, gastamos território, gastamos energia, gastamos recursos naturais que aumentam o desgaste da natureza. Então, diminuir o desperdício alimentar em casa é uma atitude bastante impactante quanto a atitudes positivas que podemos ter que ajudam nessa parte ambiental. Ter consciência das escolhas que fazemos nos supermercados, escolher produtos mais naturais, que acaba por fazer melhor à nossa saúde do que produtos enlatados, que também tem essa parte das embalagens, do plástico, do papel, que tudo isso é uma vertente também que está dentro da alimentação, as embalagens. E também reciclar tipo embalagens, reciclar o lixo, porque infelizmente os países da África, que é onde temos a maioria dos países da CPLP,
Alguns não têm, a maioria não fazem a reciclagem. Então, quem tem a oportunidade de fazer a reciclagem, faça a reciclagem. Que é muito confortável juntarmos todos os lixos e deitar fora. Mas é muito impactante a separação dos lixos. Quando sabemos a problemática dos microplásticos que vivem nos oceanos, afetam os peixes, que vai afetar diretamente a nossa alimentação e a nossa saúde. Josiane, nós já chegámos ao fim do nosso tempo, mas ainda assim roubo aqui um pouco, uns segundos para te fazer esta pergunta para o ano. Quais são os planos para o ano, não é? Os planos da JUPLP, os planos deste projeto do qual fazes parte, alterações climáticas e alimentação? Quais é que são os planos? Não sei se já estão a pensar as campanhas, algum tipo de ação que possas dizer de cá? Queremos continuar com esse projeto que fizemos em Cabo Verde, com as crianças em Cabo Verde, porque é mais fácil começar por Cabo Verde. Temos membros e pessoas parceiras do projeto, para além apesar do projeto ter sido feito com parcerias de pessoas conhecidas próximas, então, para impactar melhor através deste projeto, precisamos de mais parcerias e de mais financiamentos, mas o objetivo é continuar com esse projeto, levar para várias escolas em Cabo Verde, para várias turmas, para vários alunos, de modo a consciencializar as crianças e garantir uma responsabilidade ambiental de todas elas e contribuir para um desenvolvimento sustentável. Estamos a falar de Cabo Verde, mas isto é uma ação que é para ser espalhada para os restantes países? Sim, começou em Cabo Verde, mas o objetivo é levar para todos os países que fazem parte da CPLP, na qual temos membros presentes que vão ajudar nessa parte. José, muito obrigado. Muito obrigada, eu. Obrigado, até a próxima, bom trabalho. Até a próxima, obrigada. Nós agora vamos ao nosso palco, vamos ouvir